O Congresso Estadual do Ministério Público movimentou Foz do Iguaçu. Durante 3 dias, cerca de 400 participantes se reuniram para discutir os desafios da instituição e os caminhos para o futuro. Promovido pela Associação Paranaense do Ministério Público e pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, com apoio institucional do Ministério Público do Paraná, o Congresso reuniu lideranças e representantes do sistema de justiça de todo o país. A abertura solene reforçou a importância da união institucional, da troca de experiências e da construção coletiva diante das transformações do Ministério Público. Com o tema Ministério Público do Paraná, honrar a história, enfrentar o presente e abrir caminhos para o amanhã, o encontro colocou associados e associadas da APMP no centro das discussões. Para o presidente Fernando da Silva Matos, é essa participação ativa que fortalece o Congresso e amplia a contribuição dos associados para os rumos da instituição. O Congresso Estadual do Ministério Público do Paraná só faz sentido a sua existência pela presença dos nossos associados e das nossas associadas. E procurando colocá-los no centro das nossas discussões, inclusive protagonizando os painéis, os debates em conjunto com outras autoridades, com outros especialistas, buscando analisar novas possibilidades de aperfeiçoamento do trabalho do Ministério Público na defesa dos direitos da população. Nós estamos vivendo um momento extremamente delicado, em que precisamos estar unidos, pensando em conjunto os novos rumos de atuação da nossa instituição na defesa da sociedade brasileira. A programação também destacou a força do associativismo na representação dos membros do Ministério Público e na defesa das prerrogativas da carreira. Para o presidente da CONAMP, Tarcísio José Souza Bonfim, o Congresso também foi marcado pela renovação do compromisso com o Ministério Público brasileiro. Primeiramente, registrar a alegria, desse momento importante para o Ministério Público do Paraná, para o associativismo do Ministério Público e para o Ministério Público brasileiro, junto com procuradores gerais, corregedores, ouvidores, diretores de escola, membros do Ministério Público do Paraná e brasileiro, para discutirmos a nossa instituição, retrocedermos do passado, buscando ali os ensinamentos e, sobretudo, para fortalecer a nossa instituição para enfrentar o futuro e para entregar aquilo que nos propomos enquanto missão constitucional em prol da sociedade brasileira. Renovamos aqui o ânimo, trocamos conhecimento, compartilhamos experiência e, sobretudo, reafirmamos que os ideais que nos unem a todos são e sempre serão maiores do que quaisquer desafios, e renovar o compromisso da CONAMP e da Associação Paranaense do Ministério Público em defesa dos nossos direitos, das nossas vantagens e, sobretudo, da nossa instituição. E foi com este propósito que a programação colocou em debate questões que já impactam o presente e ajudam a definir o Ministério Público do futuro. Crime organizado, inteligência artificial, transformações institucionais e a necessidade de uma atuação cada vez mais próxima da sociedade estiveram entre as reflexões expostas no Congresso. O Corregedor Nacional do Ministério Público, Fernando da Silva Comim, destacou que pensar o futuro da instituição passa necessariamente pela capacidade de compreender e responder às demandas sociais. O Congresso Estadual do Ministério Público é sempre uma grande oportunidade para a gente rever amigos, ouvir experiências do passado, entender o momento atual e construir o caminho de futuro. Nós tivemos falas importantíssimas das grandes lideranças do Ministério Público que contextualizaram bem quais são os nossos desafios atuais. Sejam eles os desafios internos da instituição e aqueles desafios externos, ou seja, como que nós devemos nos transformar para alcançar a legitimação social. Que essa é a pergunta que deve balizar a construção do Ministério Público do futuro. Que uma instituição que se descola das necessidades da sua sociedade, ela não tem aderência, ela não tem legitimidade e ela vai se enfraquecer. Então, a grande vantagem de um ambiente como esse, de um momento de congraçamento, mas também de troca de reflexões sobre a instituição, é pensar no cenário e nos caminhos de futuro para que a gente possa sempre estar mais próximo, cada vez mais, da sociedade, do destinatário da ação do Ministério Público.
A construção do futuro passa também pela capacidade de refletir sobre a própria instituição. Ao longo dos 3 dias de programação, o Congresso criou espaços não apenas para capacitação, mas para o encontro entre colegas, a troca de experiências e o surgimento de novas ideias. De acordo com a conselheira do Conselho Nacional do Ministério Público, Karen Luize Villanova Batista de Souza, o encontro é uma oportunidade de olhar para dentro, compreender as transformações sociais e se preparar para responder a elas. Eu acredito que esses momentos são momentos muito importantes para uma autorreflexão, né? Cada vez que todos os membros do Ministério Público de uma unidade da federação têm a possibilidade, primeiro, de parar, de se pensar enquanto instituição e de se capacitarem, são sempre espaços muito ricos. Eu costumava dizer ainda quando estava lá na jurisdição no Rio Grande do Sul, que era nesses encontros, tanto dentro nas palestras como nos encontros, né, fortuitos com colegas, que muita coisa surgia, muitas ideias, né, floresciam e que a gente encontrava e encontra especialmente forças para seguir, né? Apesar de todas as diversidades, apesar das coisas muitas vezes não serem como a gente imagina que deveriam ser, mas a gente encontra forças para seguir, para se reconstruir, para se configurar conforme as demandas sociais e para se capacitar e se sentir bem no trabalho que a gente desempenha. Então, eu acho fundamental. A união institucional também ganhou destaque no encontro. Para o Procurador-Geral de Justiça do Paraná, Francisco Zanicotti, a força do Ministério Público está diretamente ligada à sua capacidade de proteger direitos, fortalecer a democracia e servir a sociedade. A importância desse encontro nesse momento é enorme. O Ministério Público passa por um momento de muito desafio e o fato de estarmos todos aqui em Foz do Iguaçu, com a presença de autoridades nacionais, é muito significativo. Então a associação está de parabéns, a CONAMP está de parabéns e a gente já sentiu na chegada, eu já senti um clima de união que certamente vai gerar a curto prazo, tenho esperança nisso, vai gerar efeito muito positivo para a instituição, que é o que a gente tem que defender, é claro, né? Mas mais do que o efeito positivo para a instituição, vai gerar efeito positivo para a nossa sociedade. O Ministério Público fraco não interessa para ninguém, é deficiência para a nossa sociedade. Então esse momento tem que repercutir e repercutir rápido, e eu tenho esperança que isso vai acontecer. A diversidade de olhares também marcou a programação. Entre os temas em debate estiveram os desafios para ampliar a participação feminina nos espaços de poder e a importância da perspectiva de gênero na atuação do Ministério Público. Para a ex-presidente da APMP, Simara Motter, o Congresso foi um espaço privilegiado para uma discussão qualificada sobre essas transformações. Olha, é um espaço privilegiado de uma discussão muito qualificada a respeito dos temas de atuação do Ministério Público. Nessa pauta específica, eu entendo que a gente tem que aperfeiçoar nossos instrumentos de combate, ter uma perspectiva de gênero sempre na nossa atuação, né? Atenta para as assimetrias de poder entre homens e mulheres que existem, né? E que a gente na nossa atuação possa equilibrar essas assimetrias de poder através da atuação do Ministério Público e fazer a diferença, né, para que os resultados de participação política das mulheres maior participação sejam alcançados. E se o presente exige respostas, o Congresso abriu espaço para o conhecimento, a inovação e o aperfeiçoamento da atuação ministerial. A programação científica reuniu painéis, palestras, teses e boas práticas sobre temas como tendências das ciências criminais, direitos fundamentais, saúde mental, governança, eleições, tecnologia e novos modelos de atuação institucional. Associados da APMP também assumiram um papel de destaque, compartilhando experiências, pesquisas e iniciativas desenvolvidas a partir da realidade do Ministério Público. Os debates mostraram que pensar o futuro da instituição também significa repensar práticas, trocar experiências e buscar novas formas de responder às transformações da sociedade.
Aposentados e pensionistas tiveram espaço na programação associativa com a realização da reunião da Comissão Nacional de Aposentados e Pensionistas da CONAMP, que contou com a participação de representantes da APMP. O encontro reforçou a defesa de direitos, a representatividade e, principalmente, a importância de manter ativos os laços de quem dedicou décadas ao Ministério Público. Esse Ministério Público forte e independente foi construído por mulheres e homens que antecederam. O nosso congresso é um momento de congraçamento, de reencontro, de fortalecimento de laços e de união e fortalecimento na classe, principalmente por esse momento que nós estamos passando. É um espaço de reflexão sobre o Ministério Público que será entregue para as gerações futuras, porque todos os membros da ativa hoje serão os aposentados de amanhã. Precisamos todos caminhar juntos, porque juntos somos mais fortes. A memória do Ministério Público e do movimento associativo ganhou destaque especial no encerramento do Congresso. A programação resgatou marcos históricos da instituição e celebrou os 135 anos do Ministério Público do Paraná, os 75 anos da APMP, os 55 anos da CONAMP e os 40 anos da Carta de Curitiba. Durante o Congresso, ex-presidentes da APMP e da CONAMP também foram homenageados pela contribuição à construção e ao fortalecimento do associativismo ao longo das últimas décadas. Mais do que relembrar o passado, as homenagens reforçaram uma mensagem que atravessou toda a programação. É a partir da experiência de quem veio antes, do diálogo entre gerações e da união de quem faz o Ministério Público hoje, que se constroem os próximos caminhos. 3 dias de conhecimento, encontros, reflexão e integração. De Foz do Iguaçu, o Congresso Estadual do Ministério Público do Paraná deixa uma mensagem que vai além do evento: honrar a história, enfrentar os desafios do presente e seguir juntos na construção de um Ministério Público cada vez mais forte, atual e próximo da sociedade.